dando continuidade à programação do Congresso Brasileiro de Atividade e Aventura. Lembrando a todos que essa reunião está sendo gravada para depois poder compartilhar no YouTube para os colegas. Tá? Então, dou as boas-vindas a todos, né? Eu vou ser o mediador dessa mesa. Eu sou o professor Leonardo Madeira Pereira, sou profissional de Educação Física, docente da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Diamantina. Eu sou professor dessa unidade curricular aqui de práticas de aventura e lazer e desenvolvo algumas pesquisas também na área, tá? Eu queria solicitar assim que na hora da apresentação somente o apresentador do trabalho, né, esteja com a câmera e com o microfone ligado. No decorrer da apresentação, daqui a pouco eu já vou colocar no chat aqui o link para a lista de presença, para a ficha de presença, tá? E que a gente vai ter, né, todas as apresentações primeiro, cada um vai ter aí, a dinâmica da apresentação são 10 minutos para cada apresentação, né? Então, quando tiver faltando 2 minutinhos assim, eu vou avisar vocês aqui que já está faltando 2 minutos. Então, todo mundo apresenta, aí depois a gente abre para os debates e para as discussões, ok? Então, vou convidar aí a Beatriz para poder apresentar. Aí, então, a gente vai inverter a ordem das apresentações, tudo bem? Então, a gente tem primeiro o trabalho da Beatriz, depois o trabalho do Fábio, terceiro o trabalho do Vinícius, e aí a gente entra por último o trabalho aí do professor Juliano. Tudo bem? Beatriz, pode começar, pode ficar à vontade aí, Beatriz, para dar início. Eu vou apresentar então aqui. Apresentou? Sim, você já está compartilhando a tela com a gente. Posso iniciar? Pode ficar à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. Me chamo Beatriz Barbosa. Eu sou estudante de Educação Física na Universidade Estadual de Maringá e, juntamente com um orientador, Juliano Pimentel, elaboramos esse trabalho na qual leva o título Elementos para a produção de um veículo não motorizado para atividade de aventura adaptada em declive. Sólidos são veículos dirigíveis com 4 rodas e sem motor que alcançam velocidades e são utilizados no declive de ruas ou estradas. Grupos com deficiência física nos membros inferiores não possuem acesso à prática esportiva ou recreativa com tais veículos, embora, correntemente, trabalhos tecnológicos estejam criando produtos inclusivos. Assim, se evidencia uma lacuna nesse mercado. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar modelos e protótipos de veículos não motorizados para atividade de aventura em declive asfaltados existentes no NPI e desenhar o nosso modelo de protótipo juntamente com integrantes do time de basquete Maringá para cadeirantes, Kings. Na educação física, no presente momento, tem-se observado a diversificação de mercado de trabalho em função das necessidades especiais, idosos, obesos, deficientes físicos e cognitivos. A UEM, por exemplo, ela se destaca na produção desses procedimentos pedagógicos que visam a inclusão dessas pessoas no esporte de aventura. Todavia, ainda há lacuna no que concerne a propriedade industrial na forma de patentes ou desenho industrial. De fato, a relação da educação física com a tecnologia é uma relação de dependência, uma vez que o esporte, a atividade física, o exercício e a recreação geram um retorno financeiro significativo para eles. Como o esporte atua de forma segmentada por modalidade, nós que estudamos sobre ele, é sempre importante estar acompanhando essas tendências de crescimento. E o esporte de aventura, nesse sentido, ele possui vertentes fortes, como a sua associação ao turismo, o que representa um segmento que cresce em clientela e valor agregado em nível mundial, e a linha dos extremos games, que são caracteristicamente urbanos e envolve a adoção de equipamentos como bicicleta, skate e parede de escalada. Sempre observa que o risco implicado no esporte de aventura condiciona a prática a um número limitado de pessoas aptas físicas e mentalmente. Todavia, o incremento de tecnologias que absorve o risco e diminui o desgaste físico gerou um novo nicho de mercado para essas práticas. E é nesse ramo da atividade de aventura
que encontramos algumas lacunas na produção industrial dessas soluções que visam a inclusão dessas pessoas. Dessa forma, considerando toda a importância que o esporte tem em nível internacional, em termos de inovação e tecnologia, nós nos propusemos a realizar esse trabalho. Nossa metodologia. A proposta dos objetivos passaram pelas seguintes etapas. Fundamentação teórica. Com base em revisões bibliográficas, estudamos o objetivo de incluir essas pessoas na modalidade. Análise profunda no NPI e produtos de domínio público. Procuramos todas as características, acessórios e modelos existentes no mercado. E a entrevista com o público-alvo. Entrevistamos alguns deficientes físicos do membro inferiores para nos passarem sugestões e ideias para o nosso modelo. E a elaboração do desenho final. A educação física, ela começou a se preocupar com a atividade física para essas pessoas com deficiência no final da década de 1950, onde no início dos anos 70 surgiu um movimento na área da educação física denominado Esporte para Todos. A inclusão social das pessoas pode tornar-se uma realidade através da prática da atividade física e desportiva pelo deficiente. E o esporte de aventura é um exemplo de esporte que vem crescendo no quesito adaptações. Essa busca crescente por atividade adaptada, ela tem recebido essa atenção, pois oferece a eles a oportunidade de experimentar sensações, movimentos que frequentemente são impossibilitados por conta dessas barreiras físicas, ambientais e sociais. No entanto, mesmo com essa busca crescente, ainda existem essas lacunas em algumas modalidades no esporte de aventura. E é por isso que nosso objetivo é realizar o desenho desse bólido para futuramente construí-lo e incluir essas pessoas com deficiência na modalidade. Bólidos, eles são veículos dirigíveis com 4 rodas e sem motor que alcançam velocidades e são utilizados no declive de ruas ou estradas. Geralmente, como no carrinho de rolimã, sua dirigibilidade é feita pelos membros inferiores e a frenagem ela vai utilizando as 2 mãos paralelamente ao veículo, como nessa imagem. Pessoas que possuem deficiência física nos membros inferiores precisam de algumas adaptações e equipamentos, uma vez que não podem usar eficientemente as pernas e o quadril. Assim, nosso bólido terá como diferencial a direção e a frenagem, onde vão ser feitas pelas mãos. O assento ele não poderá causar impacto à coluna e também será necessário um sistema de segurança através de um cinto torácico. Também realizamos pesquisas no INPI e produtos de domínio público de todos os acessórios e componentes do bólido. Os veículos não motorizados encontrados no mercado, eles não possuem condições de incluir o deficiente físico. Em outras fontes, nós encontramos o carrinho do moleque de rua, onde possui ótimas adaptações e soluções para os praticantes. Também encontramos o PET e o handbike, onde ambos são apropriados para solo plano e também para a prática esportiva. Além disso, nós realizamos algumas tabelas com todas as propostas e soluções, avaliando suas vantagens e desvantagens. Para assento, nossa primeira proposta foi a cadeira de fibra. Ela possui vantagens por ser barata e fácil de encontrar, no entanto, ela seria desconfortável por ser um pouco dura e o indivíduo ficaria 90 graus. A segunda opção é o banco acolchoado. Ele é barato, fácil de se fazer e confortável, podendo usar espumas, no entanto, necessitaria de algumas adaptações para o praticante. Sem assento, barato, porém inviável, para o nosso modelo, e o banco com inclinação de encosto. Ele é confortável e com a adrenalina do no-nil nas curvas, no entanto, um pouquinho mais caro, porém essencial por conta do conforto dos praticantes. Para as rodas, nossa primeira proposta foi o rolimã, barato, de fácil acesso, no entanto, ele causa muito atrito por conta do seu menor diâmetro, assim trazendo pouca segurança. Segunda proposta, as rodas de kart, ela alcança bastante velocidade e é seguro por conta do seu tamanho. No entanto, ela é de difícil acesso por ser um pouquinho cara e o tamanho ficaria muito grande para o nosso modelo. A roda de skate de grama. Ela alcança uma boa velocidade, pouco atrito e é muito boa para fazer os drifts, mas também não é tão segura por conta do seu tamanho. Para os freios, nossa primeira proposta foi o freio nas laterais. Ele é barato, pode ser 1 ou 2 freios e fica próximo à mão, podendo acionar imediatamente.
não possuindo desvantagens. Segunda opção, o freio que trava a roda. Ele não possui vantagens, porque o seu resultado é travar as rodas, fazendo que o carrinho fique desgovernado e assim trazendo pouca segurança para o praticante. O freio central. Ele é bom e com apoio, porque ele trabalha como alavanca, possuindo 2 apoios para o freio. No entanto, ele é desconfortável e fica longe das mãos. Para a direção. Nossa primeira proposta foi o volante ligado ao eixo dianteiro. Ele permite guiar o veículo com o uso das mãos, não possuindo desvantagens. A segunda opção foi o volante com corda. Seria mais barato e mais simples, mas ele não possuía tanta precisão como um volante que possui um sistema de direção mais complexo. E sem volante, né? É barato, porém também inviável para o nosso modelo. A estrutura metálica. Nossa primeira ideia foi fazer uma estrutura metálica em formato de A, onde utilizaria poucos ferros e assim não teria tantos gastos, mas ela pode não ser tão segura para o praticante que tem um peso muito elevado. Segunda opção, o formato em O. Ela é mais segura por conta de uma maior utilização de ferros, mas os gastos seriam maiores. E o formato em P. Seria mais simples, mas não tão seguro por não possuir tanta resistência na parte traseira. Além disso, nós realizamos entrevistas com os jogadores do King, time de basquete de cadeira de rodas de Maringá, onde eles nos passaram sugestões para o nosso modelo, onde o assento para eles tinha que ser bem acolchoado e macio, por conta dos mais lesados. O carrinho devia possuir um freio ou um volante ou forma de condução completamente manual, ter um lugar para pôr os pés e prender ou amarrar bem, e um cinto de segurança para amarrar a parte da cintura no assento. Dessa forma, com todos os estudos, pesquisas e entrevistas realizadas, foi decidido os seguintes diferenciais para o protótipo: a dirigibilidade manual, um sistema de freno lateral utilizando apenas uma mão, um sistema de segurança com cinto torácico, a cadeira acolchoada e adaptada para incluir as especificidades do deficiente físico, uma estrutura metálica em formato de A e as rodas de skate de grama com diferencial nas traseiras para o drift. Aqui foi os desenhos realizados, eu vou aproximar. Aqui foi a base do veículo, a estrutura metálica em formato de A, o sistema de direção ligado ao eixo dianteiro, e aqui é o carrinho finalizado. Nós escolhemos por um banco acolchoado para o conforto, um cinto de segurança com 2 pontos que pega a cintura e o tórax, um trilho para a cadeira ser ajustável por conta das características do praticante, o freio nas laterais, um apoio para os pés e um velcro para prender as pernas e ficar o mais seguro possível. Após a submissão do artigo ao Congresso, nós demos um passo a mais para o projeto, na qual foi a construção do carrinho. Aqui tem algumas imagens de como o carrinho está ficando. Ainda faltam algumas modificações, como acolchoar o banco, os freios, o apoio para o pé, mas mesmo assim nós já realizamos alguns testes e está ficando muito bacana. Bom, a partir do desenvolvimento dessa proposta, foi possível compreender a importância que essa atividade coloca na mão desse grupo. Conforme as buscas realizadas, também houve uma grande preocupação a respeito da acessibilidade e segurança das pessoas com deficiência, procurando sempre a comodidade, praticidade e conforto para os acessórios do modelo. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a todo mundo que compareceu à apresentação. Estou aberta para dúvidas, sugestões e perguntas. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Vamos convidar agora Eu posso já parar a apresentação? Pode parar a apresentação, que agora a gente vai fazer a outra apresentação do Fábio, aí depois segue o Vinícius, e aí o Juliano, ele apresenta na sequência. Tudo bem, Fábio? Pode compartilhar a tela com a gente. Só um minutinho. Tudo bem. Eu já disponibilizei também no chat aqui a lista de presença, tá? Quem está na sala aí, não deixe de assinar ela, por favor. Só sinaliza para mim se está aparecendo. Tá ok, tá compartilhando, já está no modo apresentação. Bom, então, boa noite a todos presentes nessa sala virtual. Meu nome é Fábio Lichaspina e junto com o Vilmar Caos, vamos estar apresentando o trabalho intitulado Perfil Antropométrico e Cardiorrespiratório de Atletas de Corrida e Aventura.
Eu sou docente da Universidade Estadual de Londrina, lotado no Departamento de Ciências e Esportes e também da Faculdades Integradas Inesul. E o Vilmar é membro do Instituto Adventure Brasil, instituto responsável por organizar eventos de aventura aqui no norte do Paraná. Tá? Bom, o que é a corrida de aventura, para quem não conhece a modalidade? É uma prática multiesportiva, similar ao que seria um triatlo ou um heptatlo, onde se insere diferentes modalidades esportivas em uma única prática, que no caso da corrida de aventura é a junção das práticas do mountain bike, que seria o caso do ciclismo, a corrida ou trekking, que seria próximo ao trail run, corrida em trilha, também as práticas verticais, que daí, dependendo do evento, pode oscilar entre ser um rapel, uma tirolesa, uma falsa baiana, tá? E as práticas aquáticas, que também podem oscilar conforme o evento, podendo ser um boia cross ou uma canoagem. Essa prática, chamada corrida de aventura, é uma prática que tem diferentes distâncias, sendo trabalhado desde as provas curtas, que dependendo do evento pode chamar de categoria light ou discovery, que são distâncias em torno de 20 a 30 quilômetros, até as que popularizaram um pouco a modalidade, que são as provas de expedição, que podem chegar até 1.000 quilômetros de prova. Um exemplo, nós temos agora no mês de setembro a prova da Malacara Race, que é na região entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vai ser uma prova de 500 quilômetros. Tá? O grande diferencial dessa modalidade é que ela é feita 100% em regiões naturais. Então, a prática da corrida aventura ela é feita em meio à mata, cachoeiras, rios e por aí vai, sendo realizado tanto em duplas ou em equipes. Em alguns eventos ocorre também a categoria solo, tá? Mas não é uma prática corriqueira. Porém, quando se pensa em popularizar esportes, se abre essa vertente. Tanto é que aqui no Paraná mesmo, em alguns eventos, nós temos essa categoria solo. O atleta pode correr sozinho essas modalidades, todas essas modalidades ao mesmo tempo. Tá? O principal foco da corrida de aventura é você preencher um espaço delimitado no menor tempo possível, como outras práticas que também têm a mesma característica, tendo como grande diferencial que é feito pelo processo de navegação, onde a equipe recebe o mapa, nesse mapa é postados os postos de controle e a equipe precisa passar por esses postos de controle para demonstrar que realmente efetivou todo o percurso. Para isso, há uma grande exigência, especialmente dependendo da distância, uma grande exigência de ordem física. Logo, é necessário observar qual é o perfil das pessoas que praticam essa modalidade, especialmente quando se pensa na questão da preparação física desses atletas, para que eles consigam ter um melhor desempenho durante essas provas, sendo que, só para entender uma ótica por causa da distância, pode ter provas, então, que duram de 3 a 5 horas, mas também há provas que chegam a durar dias para serem completadas. Então, a demanda física é extremamente exigente, então há uma necessidade de se entender melhor qual é o perfil desse praticante dessa modalidade. Para tanto, qual que é o objetivo, então, do nosso trabalho? Foi verificar o perfil antropométrico e cardiorrespiratório de atletas de corrida de aventura de ambos os gêneros. Para isso, foi convidado 10 atletas de corrida de aventura, participantes do Campeonato Paranaense de Corrida de Aventura. Tá? Esses atletas eram 6 homens e 4 mulheres. Todos eles eram integrantes de uma equipe que já participa do circuito paranaense, que é a equipe Carcará de Venturitim. Foi feita a avaliação da massa corporal, a estatura e dobras cutâneas para verificar a questão da composição corporal e, através da medida de massa corporal e estatura, também foi calculado o índice de massa corporal. Além da apresentação dessas informações de composição corporal, ocorreu também uma análise de critérios dentro dos valores encontrados para cada atleta, onde o índice de massa corporal para os atletas que tiveram o IMC superior a 25 quilos por metro quadrado, foram classificados como atletas que estavam acima do peso, com excesso de peso, conforme o posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Já na questão das medidas de dobras cutâneas, que foi utilizado para mensurar a gordura corporal, se utilizou os pontos de corte propostos por Luhmann em 92, onde, para os homens que tivessem gordura acima de 15%
do total do corpo, da massa corporal, foram classificados como excesso de gordura. Já para as mulheres, o ponto de corte adotado foi acima de 23%. O mesmo ocorreu quando foi realizado a avaliação para a aptidão cardiorrespiratória. A aptidão cardiorrespiratória foi adotada uma técnica de avaliação em esteira rolante, onde os atletas deveriam realizar o teste com uma velocidade inicial a 4 km por hora e a cada minuto era acrescido meio quilômetro por hora na esteira. Até que momento? Até o momento que eles chegassem ou na exaustão voluntária, assumindo que não conseguiriam contemplar aquele intervalo de 1 minuto na determinada velocidade, ou chegassem à frequência cardíaca máxima em cima da proposta de Carvone, que é 220 menos a idade. Para monitorar essa frequência cardíaca, foi utilizado um Polar S810i, da marca Polar. O VO2 máximo foi estipulado através da equação matemática proposta por Leger e Lambert de 82, e o ponto de corte para observar se os atletas possuíam ou não uma boa aptidão cardiorrespiratória foi utilizado os pontos de corte do American College de 2003. Para o tratamento estatístico, se adotou-se o teste Shapiro-Wilk para observar a normalidade dos dados, foi realizada a estatística descritiva e o teste TED Student para verificar a diferença entre os gêneros, masculino e feminino, com relação às variáveis analisadas, no caso de composição corporal e da aptidão cardiorrespiratória, sendo tudo processado no pacote estatístico e estatística na versão 10.0. Bom, vamos para os resultados então agora. Observou-se que, com relação às variáveis de composição corporal, não foi encontrado nenhuma diferença estatística entre os gêneros, no caso entre o gênero masculino e o gênero feminino. Foi observado, o único momento que foi observado realmente uma alteração entre os gêneros foi para a questão da gordura corporal, onde, infelizmente não apareceu corretamente, a porcentagem de gordura foi superior das mulheres quando comparado dos homens. Para as demais variáveis, como massa corporal, estatura, índice de massa corporal, massa magra, massa gorda e VO2 máximo, tanto homens como mulheres possuíam valores estatisticamente sem significância, então não havia diferença significativa entre eles. Quando foi realizada a avaliação por pontos de critério, observou-se que 80% dos atletas de corrida são classificados como eutróficos, logo possuem uma massa corporal adequada, sendo que 100% das mulheres possuíam essa massa corporal adequada, já quando comparado aos homens, somente 77%. Com relação à gordura corporal, 66% dos homens e 25% das mulheres estavam acima da gordura esperada, o que pode vir, às vezes, atrapalhar o andamento da modalidade, especialmente porque isso é uma atividade de longa duração. E 100%, tanto dos homens como das mulheres, possuíam boa aptidão cardiorrespiratória. Bom, como conclusão, então, observa-se que atletas de corrida de aventura possuem uma adequada aptidão cardiorrespiratória, se bem que temos que fazer um parênteses aqui, em cima de somente uma vertente, que é na prática da corrida, levando em consideração que também precisava ter sido observado no ciclismo, na canoagem, e com relação à composição corporal, é necessário uma maior adaptação dos componentes de composição corporal, em especial a gordura corporal, onde observou-se que os homens possuíam mais gordura corporal, o que pode vir, às vezes, a atrapalhar o andamento durante a prova. Gostaria aqui de deixar meus agradecimentos, especialmente ao Instituto Adventure Brasil, ao qual eu também sou membro dele, e à organização da X-Race Adventure, que ofereceu o espaço para avaliar esses atletas, também ao apoio do ProEsport e da Copel, pelo apoio financeiro ao evento da X-Race Adventure, e especialmente para a equipe Carcará Adventure Team, que aceitaram fazer esses processos de avaliação para saber como é que também se encontrava. Deixo aqui minha apresentação, agradeço o momento com todos e, ao final, fico aberto aos questionamentos. Obrigado, Fábio. Parabéns pela apresentação. Convidar o Vinícius, então, para expor o trabalho dele e depois pedir para o Juliano ou para a Juliane se prepararem.
Tudo bem, Vinícius? Tudo sim. Boa noite a todos e a todas. Se puderem me dar um retorno se conseguem ver a apresentação. Tá ótimo. Tá ótimo. E sobre o meu áudio também. Tá muito bom. Ok. Bem, vou aprontar aqui meu cronômetro para não extrapolar o tempo aqui e a gente segue. Bom, boa noite a todos, então, e a todas. É uma grande alegria estar na companhia de vocês, rever aqui o professor Leonardo, o professor Juliano, o professor Humberto também, que tem sido referências para mim ao longo aí dos anos em que eu tenho participado do CBAA, né? Gostaria de dar um parabéns especial aí para o pessoal da comissão organizadora, né? Fazendo um esforço adicional nesse tempo de pandemia em realmente não deixar de realizar o evento e reunir as pessoas para debater e discutir sobre esse fenômeno dos esportes de aventura. Bem, eu vou apresentar nessa noite alguns resultados, né, de parte de uma pesquisa de doutoramento, né, intitulado Fontes de Conhecimentos de uma Treinadora de Surf para sua Intervenção Pedagógica. A gente tem observado, sobretudo nos últimos anos, né, e aí abro um parênteses até para fazer um destaque particular aqui para a região onde eu resido e onde foi realizado o estudo, né, Santa Catarina, mais especificamente Florianópolis, num aumento exponencial aí da demanda pela intervenção do profissional em diversos esportes de aventura, né? Podemos mencionar aí o próprio kitesurf, o skate, né? Algumas outras modalidades também praticadas no mar, né? Canoa havaiana, e dentro desse rol de modalidades esportivas, o surf, né? E um dos nossos interesses, então, no âmbito da pesquisa científica, né, tem sido discutir e entender um pouquinho melhor os aspectos da intervenção pedagógica e do desenvolvimento profissional desses profissionais que já estão na área trabalhando há algum tempo, né? E aí a gente traz como uma noção conceitual para estabelecer um debate, né, científico em relação a esses aspectos, o conceito de treinador de esporte de aventura, né? Inclusive tem sido um conceito aí utilizado no Reino Unido, na Austrália também, na Nova Zelândia. Então, buscamos um enquadramento conceitual que nos desse a possibilidade, um suporte para discutir especificamente essas questões pedagógicas e do desenvolvimento profissional. O que a gente tem acompanhado também em termos de evidências mais recentes, né, é a valorização da aprendizagem em contextos informais, ou seja, fora de sistemas educacionais institucionalizados e formalizados, né? Então a gente tem visto esses resultados aí com instrutores e profissionais que atuam no surf, no rafting, no parkour, na canoa havaiana, né? E fato que deve receber uma atenção adicional devido a todos os desafios da regulamentação desses esportes aqui no Brasil, né? Portanto, o que nos interessa nesse momento de pesquisa aqui específico é entender quais são as fontes, né, de conhecimentos para a intervenção pedagógica desses profissionais. Então, nosso objetivo foi nesse sentido de analisar as fontes de conhecimento de uma treinadora de surf aqui da cidade de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, né, no qual a gente desenvolvemos um estudo de caso, então, com uma treinadora de 48 anos de idade, 36 anos de experiência como atleta, 29 anos de experiência como treinadora, né, e também com considerável experiência como formadora de outros treinadores e outros instrutores, graduada em Educação Física e também com alguns cursos internacionais voltados ao ensino do surf, né?
Realizamos, então, procedimentos de observação participante durante aproximadamente 2 meses, né, e também entrevista semi-estruturada para saber da percepção, né, sobre as principais fontes para a construção dos conhecimentos dessa treinadora. Utilizamos aí uma técnica de análise temática, né, para análise dos dados, no qual os resultados que eu trago aqui eles estão organizados em dois grandes temas, né? O primeiro deles ligados às fontes de conhecimento, né, percebidas por essa treinadora em suas experiências prévias, ou seja, em momentos anteriores à realização da pesquisa, e também o que a gente nominou aqui de aprendizagem no contexto de intervenção profissional, que foram aquelas fontes de conhecimentos mencionadas por essa treinadora, né, que ela utilizava no momento que a gente desenvolveu o estudo. Bem, falando um pouco mais especificamente das fontes de conhecimento a partir dessas experiências prévias, né, a formação universitária em educação física foi mencionada, né, como uma importante situação para essa treinadora adquirir alguns conhecimentos teóricos, né, então cinesiologia, biomecânica, didática, treinamento esportivo, e também para ela atribuir um tipo de significado conceitual e profissional as experiências práticas que ela obteve mesmo anterior, né, em período anterior à formação inicial, né? O que a gente tem percebido é que os estudos têm mostrado aí que treinadores brasileiros, né, ressaltam a necessidade de certificação profissional, então acabam buscando o curso por essa necessidade, né? Mas no caso dessa treinadora, o ingresso na graduação deu-se antes mesmo dela começar a atuar enquanto instrutora de surf, né? Relacionado aos cursos específicos, né, para treinadores de surf, também mencionado por ela, estiveram diretamente relacionados à aquisição de conhecimentos sobre o ensino do surf, né? E também uma forma dessa treinadora alcançar uma certificação de suas perspectivas profissionais dentro do contexto social específico do surf, né? A partir da relação com profissionais envolvidos já no mundo do surf, mais particularmente no ensino dessa modalidade. As viagens enquanto atleta também foram mencionadas, né, como importantes no momento de transição entre atleta e treinadora, né, em que ela pôde observar a realidade em que a atividade treinadora acontecia em outros países, né, e também interagir com treinadores e se certificar dos seus próprios significados e procedimentos enquanto treinadora. Já no contexto de intervenção, no momento do estudo, né, essa treinadora destaca a prática do surf como uma fonte bastante relevante, principalmente em função de que, enquanto ela praticava surf, né, ela conseguia analisar os seus próprios movimentos, né? Nas palavras dela, ela analisar a biomecânica do surf. Então, nesse momento de prática enquanto surfista, ela trazia para a sua própria prática um olhar enquanto treinadora, em um tipo de dinâmica de ser treinadora de si mesma, né? E isso levava ela a alcançar uma compreensão, um entendimento mais aprimorado sobre o próprio desempenho dos seus atletas e dos seus alunos, né? Então, essa questão prática ela tem sido também valorizada, né? Foi mostrada em outros estudos com treinadores de surf e instrutores de esporte de aventura, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, essa foi uma fonte bastante importante destacada por essa treinadora. A prática profissional enquanto treinadora, né, foi no sentido de que ela aprendia muito na prática, ou seja, vivendo a situação, errando e pensando sobre o que ela estava fazendo, né? Então, uma dinâmica de construção de conhecimento em que envolvia um processo de reflexão e a experimentação repetitiva na prática dos procedimentos que ela adotava enquanto treinadora, né? O que também tem sido aí verificado em estudos com treinadores de esporte de aventura fora do Brasil, né?
essa questão da antecipação, né, das situações a partir desse processo reflexivo no momento em que as coisas estão acontecendo, né? Além do mais, as interações sociais foram mencionadas também como uma fonte importante no seu contexto de intervenção profissional, principalmente quando surgia alguma necessidade ou interesse em um determinado assunto, né, específico, ao interagir também com treinadores de surf mais experientes, né, esses treinadores compartilhando conhecimentos práticos, né, úteis para essa treinadora, e também através de interações espontâneas com surfistas e outros indivíduos frequentadores da praia em que essa treinadora trabalhava, né, compondo assim um tipo de sistema de aprendizagem social com diferentes tipos de relações sociais no qual essa treinadora se engajava. Consultas à internet também foi mencionado como uma fonte relevante, né, para a busca de conhecimentos especializados no surf e também para essa treinadora se manter atualizada sobre as tendências, né, de equipamentos, de manobras e de performance dessa modalidade. Portanto, ao analisar as fontes de conhecimento dessa treinadora, né, conseguimos constatar aí que isso envolve um processo complexo e contínuo, fundamentado principalmente nas experiências de prática esportiva dessa treinadora e também nas suas experiências de prática profissional, né? Especificamente, o curso de educação física e os cursos específicos foram importantes para a legitimação formal e subjetiva da atividade dela enquanto treinadora, né? As viagens foram relevantes para consolidar os significados e as suas perspectivas profissionais, né? A prática regular do surf no aprimoramento dos seus conhecimentos, principalmente sobre os fundamentos técnicos, a sua prática profissional, né, com implicações relevantes na sua perspectiva pessoal de aprender na prática, e também as suas interações sociais no sentido de obter e atualizar, né, seus conhecimentos específicos sobre o mundo do surf, né, aquilo que faz parte do surf. Algumas referências. Obrigado pela atenção de vocês. Também fico disponível aos questionamentos ao final das apresentações. Obrigado, Vinícius. Parabéns pela exposição. Vou convidar o Juliano para estar apresentando o trabalho. Juliane, acho que é a Juliane que vai apresentar o trabalho do Juliano, né? Produção de materiais didáticos digitais. Pode ficar à vontade. Tá bom. Aí. Vou colocar aqui. Dá para ouvir certinho? Dá para ouvir. Estamos vendo. Se quiser só ocultar essa barra aí de baixo aí, eu acho que vai melhorar a sua exposição. Aí. Obrigado. Eu sou Juliane Schneider Faraim, sou do grupo... Sou bolsista da Escola de Aventuras e eu vim trazer para vocês a produção de materiais didáticos aplicados à Escola de Aventura no período de isolamento social. Nosso objetivo é apresentar as ações desenvolvidas no âmbito da Escola de Aventuras para solucionar as demandas pelo ensino de atividades de aventuras a partir do isolamento social e a suspensão de atividades letivas em escolas públicas do Paraná. Nosso método é o estudo de caso, dos desafios de ofertas de atividades de aventuras no período pandêmico e as soluções empregadas e vigentes na escola de aventura por meio de tecnologias de comunicação e materiais didáticos. O primeiro resultado é a Escola de Aventuras Online,
onde foi feita para turmas do Fundamental 1 da Escola de Aplicação Pedagógica que estavam matriculadas na turma. Lembrando que a Escolinha de Aventuras é multidisciplinar nesse colégio de aplicação. Essas aulas eram feitas online e foram gravadas diretamente lá do ginásio do colégio de aplicação. A segunda ação é atividades digitais assíncronas. Essa da foto sou eu. Nós gravamos vídeos com atividades assíncronas que foram colocadas no Facebook e no Instagram. Nessa imagem eu sugiro um circuito que pode ser reproduzido ou reinterpretado pelas crianças. Fiz na área da minha casa, como podem ver, considerando os movimentos quadrúpedes do parkour e segue com atividades de slackline, tipo uma microaventura, que é o jeito que a gente usa para se referir à aventura de um jeito lúdico. Aí temos mais uma foto de uma colega nossa que se vestiu, a Anne, que se vestiu de Tom e Harry e realizou um circuito. Realizou um circuito feito por ela em relação ao parkour. E quem quiser acompanhar a gente, tem o Facebook, que é a Escola de Aventuras, e o grupo de estudo de lazer no YouTube. A terceira atividade são os materiais didáticos para interação física. Essa primeira da foto é a Gabriela. Ela realizou um copinho para fazer o salto de precisão. Dentro do copinho tem tampinhas. E para realizar o salto, o correto é não derrubar nenhuma tampinha. Se você derrubar, aí o salto está incorreto. Na segunda imagem, mostra um estudante com material didático chamado de álbum de figurinhas. Nele, as crianças respondem algumas perguntas sobre a aula e colam as figurinhas de maneira criativa e didática sobre o que elas aprenderam na aula. No caso, esse álbum de figurinhas é sobre esporte de orientação. Considerações finais. Com base nessas ações, é fundamental, agora que a BNCC colocou a prática de aventura como conteúdo estruturante, a educação física comece a se preocupar com materiais didáticos para facilitar a aprendizagem dessas práticas. A educação física tem muita tecnologia, mas em outras modalidades. Mas ainda há uma grande carência em pensar tecnologicamente a educação física na escola. E, obviamente, com o isolamento social, na pandemia, aumentou a necessidade de se interagir com diferentes tecnologias, que não sejam apenas virtuais. Segundo Vieira, o ser humano é um ser tecnológico desde seu surgimento. Todavia, cada sociedade projeta uma tecnologia. Contudo, a Escola de Aventuras é um laboratório onde o GEL, Grupo de Estudos de Lazer, produz essas tecnologias para apresentar soluções tecnológicas em educação física. Portanto, eu concluo que essa tecnologia marca o nosso esforço para trazer a aventura como um conteúdo escolar para o Fundamental 1 do Colégio de Aplicação.
Aí agora eu quero mostrar para vocês um pedacinho dos nossos vídeos. Isso, e nós somos aqui do projeto Escola de Aventura. E aí a Escola de Aventura ensina você a fazer parkour, slackline, orientação, skate, escalada, várias atividades de aventura. E aí também é importante, na atividade de aventura, você sempre estar, né, com os equipamentos de segurança, com os procedimentos corretos para não se machucar, para que a aventura seja sempre, né, livre de acidentes, para que você possa gerenciar os riscos. E agora que a gente está na pandemia, a gente vai fazer... Aí eu vou parar um pouquinho e colocar um pouco do outro para dar tempo de fazer tudo. Sou estudante de educação física e desafiar vocês a praticar slackline em casa. O meu desafio tem 4 etapas. A primeira delas é andar por cima da linha. No finalzinho, a gente vai ter que fazer uma curva por cima da linha até chegar na terceira etapa. Vamos começar? Por cima da linha, sem pisar fora da linha. A segunda curva. É difícil, hein? Ai, ai, ai. Esse é o direito e esse é o esquerdo. Aqui no chão, a gente vai ter duas mãozinhas. Uma com o D de direito e a outra com o E de esquerdo. E aqui no chão, vocês vão ter que ir pisando em cima da linha, sem pisar fora da linha, e vão ter que colocar a mão aonde está indicando. Indicando o D, coloca a mão direita. Indicando sem ter que equilibrar e pisar fora da linha. Levanta, dá mais um passinho. Uma mãozinha só, direita. Abaixa e coloca a mãozinha direita no chão. Bom, é isso. Eu acho que tá bom. Daí Deixa eu voltar para o meu slide e só fazer um agradecimento à Fundação Araucária e a todos que estão assistindo às apresentações. E quem quiser seguir nossa página do YouTube e do Instagram. Obrigado, parabéns, Juliane, tudo bem? Parabéns. Obrigada. Fantástico. Pessoal, então eu queria só lembrar vocês para não esquecer de assinar a lista de presença aí que está disponível no chat, tá? Para aqueles colegas que sentirem à vontade aí, podem abrir a câmera aí para a gente poder debater e conversar sobre os trabalhos aí. Quem quiser fazer alguma questão, colocar alguma pergunta para os colegas, eu vou pedir para escrever no chat aqui, tá? Eu vou fazer algumas... vou fazer uma pergunta para cada um antes, né? E aí depois eu vou deixar para cada um abrir aí e manifestar e fazer a sua apresentação, para a gente tentar debater algumas questões aqui no nosso grupo. Porque logo na sequência, às 20h15, a gente vai ter uma oficina que são das trilhas sustentáveis. E aí o nosso evento ele vai continuar, então até às 20h15 minutos a gente vai estar tentando conversar com vocês aqui, tá? Então, vamos lá, Beatriz, fantástico o seu trabalho, parabéns por essa iniciativa empreendedora aí para tentar sanar essa lacuna de mercado aí que vocês identificaram no Paraná, tá? Referente aos bólidos aí, eu falasse os carrinhos de rolimã, né? Aí, assim, a pergunta que eu queria fazer com você é, tipo assim, o que motivou, né, vocês empreenderem nos bólidos, entendeu? Porque a gente, todo mundo que vai trabalhar nessa parte da gestão, vai montar um negócio, alguma coisa, tem que ter motivado isso aí para o cara poder desempenhar tanto esforço nisso daí. Queria que você comentasse um pouco desse esforço, dessa motivação,
e se vocês não pensarem em colocar um freio que fosse de pé, alguma coisa que fosse no pezinho ali, alguma coisa que depois seria algo que ia demandar reposição frequente para aquele produto ser realmente interessante do ponto de vista econômico. Porque se a gente tem um determinado produto e o produto ele compra uma vez e não vai precisar de peças de reposição, então assim, a pastilha de freio, como é que seria a pastilha de freio? Eu lembro na minha infância, o meu carrinho de rolimão, o meu freio era no pé, ele não era manual. A gente tinha uma borracha transportadora ali no pezinho, quando fazia a curva, então a gente colocava o calcanhar no chão, os dois calcanhares ele ia fazendo um atrito e a gente conseguia fazer essa fricção, tá? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Aí para o Fábio, tá? Eu também vou fazer uma pergunta para cada um e depois vou deixar para vocês abrirem, responder, e se tiver tempo a gente conversa um pouco mais, tá? Para o Fábio, que apresentou o aspecto da composição corporal dos atletas de corrida de aventura, tá? Ô Fábio, eu queria que você explicasse para a gente, Fábio, em qual momento da periodização desses atletas que você fez essa avaliação de composição corporal, tá? Se foi assim, num período assim, eles estavam iniciando a preparação, eles estavam próximos da competição, em que momento que foi que você fez essa avaliação? Tá? Porque assim, quando você colocou para mim que o percentual de gordura estava um pouco elevado, mas com essa aptidão cardiorrespiratória desses atletas, se esses atletas estão próximos de uma prova de longa duração, eu acho que talvez seria uma vantagem, não uma desvantagem, tá? Queria que você comentasse alguma coisa disso, do momento que foi essa avaliação que você fez, porque a gente sabe que essas provas são muito desgastantes mesmo. Então, o atleta, além do ponto de vista cardiorrespiratório e de força mesmo, dependendo do tamanho da prova, meu amigo, será que essa reserva de gordura não seria vantajoso? Porque ao final da prova a gente vai perder muito. Eu não queria perder só a água, né? Ao final dessa competição, tá? Para o Vinícius, a questão que eu queria colocar para o Vinícius, Vinícius, essa capacitação de técnicos, tá? De busca de certificações. Você acha que isso não seria, tipo assim, vamos pensar assim, nós somos profissionais de educação física, ok? Será que a gente deveria ter um curso de técnico, então, para as modalidades, para as práticas de aventura? Você acha que isso não enfraqueceria, seria uma forma de enfraquecimento para o profissional de educação física, no sentido de que essas certificações ocorresse, mas independente do profissional ter uma graduação em educação física, porque daí qualquer surfista que é atleta, ele vai buscar essa certificação para atuar como treinador e não vai buscar uma formação em educação física, tá? Queria que você comentasse isso com a gente. E para a Juliane, no final aqui, Ju, fantástico esse trabalho do Juliano durante a pandemia, que o Juliano tem que tirar o chapéu para ele, porque assim, aqui, esses são assim, desbravadores desse universo da microaventura e das novas tecnologias. E assim, eu queria que você comentasse o feedback dos alunos. Qual que é o feedback que vocês tiveram dos alunos e como que vocês avaliavam se esses alunos estavam realmente, efetivamente, cumprindo com essas atividades? Porque eu conheço um pouco do projeto da Escola de Aventura, mas agora na pandemia, como é que você faz a avaliação que o aluno está aprendendo ou não uma determinada prática que vocês estão oferecendo para eles? Tá? Então, a primeira rodada, essa daí, se a gente tiver tempo para falar mais, a gente vai falar mais, mas eu gostaria de ouvir vocês agora. Obrigado. Bom, vou começar então. O que nos motivou, né, eu pesquisando bastante com o Juliano, a gente viu que essa modalidade adaptada para os deficientes físicos não tinha muito no mercado. O que foi que a gente encontrou foi o carrinho do moleque de rua mesmo, na qual eu mostrei para vocês. A gente até chegou a conversar com o rapaz que construiu o carrinho. Ele falou que ele demorou 4 meses só para a construção, que teve que se preocupar com muita coisa. Ele até participou de um evento, mas o carrinho não chegou a entrar no mercado. Eles disseram que para entrar levaria muito trabalho. Então, realmente, no mercado, no INPI, nós não encontramos nada relacionado
a um carrinho adaptado para deficiente físico, então foi o que mais nos motivou. Além disso, a conversa com os atletas, cadeirantes, também nos motivou muito, porque deu para ver o interesse deles de praticar a modalidade. Mesmo eles já sendo mais velhos, né, não sendo mais jovens, eles ainda se interessaram. Eu não sei se é por conta deles já estarem num esporte, eles já não têm muito medo, então um deles até relatou para a gente que quando era mais novo, ele já tinha deficiência, ele andava no carrinho normal, né, mas com as características dele, lá onde ficava o pé ele fazia com a mão, mas acho que essa foi foi o que incentivou a gente, né, o interesse deles e o fato de não ter no mercado um produto parecido, adaptado, que seria muito legal para eles ter essa inclusão nessa modalidade, onde o que quer dizer é o divertimento, né, você pega assim no final de tarde, vai numa rua, vai brincar, é muito legal. Tanto que conversando com os atletas, o que eles queriam era o mais próximo da realidade. A roda que fizesse barulho, o freio que pegasse no chão. Então a gente não quis fazer algo tão diferente para trazer a modalidade o mais próximo possível. E acho que você perguntou do freio também, né? Freio com pé, então. Freio com pé não teria como, porque eles não têm o movimento dos membros inferiores. Mas a gente viu essa possibilidade, mas a gente não teria como. Então, a nossa ideia é fazer nas laterais mesmo e colocar uma borracha para prender assim rápido. Igual você disse, seria parecido com aquele, mas nas laterais. Acho que é isso. Fábio. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar lembrar um pouquinho a pergunta sua, Leonardo. Com relação ao período de treinamento, como esses atletas da equipe Carcará de Venture Team, a lógica deles é porque eles vão participar, né? Daqui uma semana eles vão estar participando do Malacara Race, de 500 km. Isso ocorreu lá na base do treinamento deles. Isso, só para vocês entenderem, foi realizado no mês de agosto do ano passado, essas avaliações, que foi a primeira avaliação deles para a preparação para Malacara. Então, ficaram em 1 ano de preparação. Então, assim, era esperado que realmente, em virtude também, por causa da pandemia, nós não podemos estar tendo nenhum evento de corrida de aventura, boa parte deles estavam treinando, mas não estavam tendo provas. Então, por não estar tendo prova, eles estavam treinando daquele jeito que conseguiam. Então, assim, era passível de esperar realmente que acontecesse essa gordura mais elevada. Quando eu coloquei a questão deles estarem um pouco acima de gordura, eu coloquei mais a situação porque, como fonte de energia, é uma ótima fonte a gordura. E se pensar numa prova, no caso deles que vão estar participando na sequência, numa prova de 500 quilômetros, energia estocada, energia que pode ser utilizada. Muito mais interessante do que estar só se desidratando, como você bem colocou, né, Leonardo? Mas se a gente pensar na lógica da própria fisiologia, que o que realmente gera o movimento é o músculo, não é gordura. Então isso daí pode vir a atrapalhar um pouco nessa relação. Tanto é que eu não acabei nem colocando na apresentação, né, mas se pegar alguns trabalhos que já apresentam essa questão da distribuição de gordura corporal de atletas de corrida de aventura, a boa parte dos estudos que eu levantei, eles têm uma taxa de gordura baixa realmente. Bem característico de praticantes de esportes de endurance, né? Que é a base da corrida de aventura. Então, assim, possivelmente era muito mais por causa da própria situação, o período de base deles, tá? Porque não fez parte desse trabalho, lógico, né? Ao longo do tempo foi se reduzindo. Conforme a evolução do próprio treinamento foi ocorrendo com esses atletas, se reduziu, tá? Não só reduziu, como também os parâmetros do aptidão cardiorrespiratória, alguns até melhorou bem, até por sinal, também. Ficou bem interessante. Então, assim, eu brinquei com eles até essa semana. Caixa eles têm, composição eles têm, agora eles precisam ter cabeça para prova, porque agora ficar 4, 5 dias correndo, agora vai ser dependendo da cabeça deles. O físico está preparado. Legal. Vinícius. Bem, retomando aqui então, Leonardo, tua pergunta, né? Uma pergunta
que tem sido recorrente no esporte, mas principalmente nos esportes de aventura, porque a gente tem essa grande questão a ser pensada e a ser, de certa forma, não digo solucionada, mas melhor compreendida e articulada, que é o quê? Por um lado, a gente tem aquelas pessoas que têm um conhecimento especializado sobre a modalidade, né? Então, falando aqui do surf, a gente tem aquelas pessoas que estão em contato com a modalidade há muitos anos, né? Surfistas, foram atletas e tal. E, por outro lado, a gente tem aqueles profissionais que estão perspectivando, sim, uma intervenção nessa área, né? Vindo de uma formação, de um sistema formativo mais generalista, ou seja, que não, naturalmente, ele não dá conta desse conhecimento especializado. E aí a gente entra nesse dilema. E agora, quem que vai dar conta de ensinar? Aquele que conhece mais sobre o surf ou aquele que conhece mais sobre a própria didática, os princípios de treinamento, né? Então, é uma questão que a gente lida. O que tem acontecido aqui em Santa Catarina, especificamente, eu, inclusive, faço parte da Federação Catarinense de Escolas de Surf. A gente tem feito já há alguns anos uma parceria com o CREF, né, desde 2004, especificamente, onde alguns profissionais alcançaram o provisionamento, aqueles profissionais que já tinham uma trajetória de trabalho com essa modalidade. E a gente tem promovido, a partir da federação, alguns cursos que buscam absorver tanto esses surfistas que não têm a formação ainda, mas a gente também busca absorver aquelas pessoas que vêm da universidade que, por algum motivo, têm interesse em começar a atuar ou conhecer mais como isso acontece na prática, né? A questão de trabalhar como instrutor, como treinador de surf. Então, eu penso que a gente ainda está num momento muito transitório, né? A gente não consegue ainda olhar para um lado e realmente ver que é a partir dali que os profissionais têm se preparado e têm saído. Eu acredito que algumas iniciativas, né, que a gente tem feito e a participação mais efetiva da universidade também, propondo momentos dentro da universidade, trazendo essa aproximação com essas pessoas que estão na prática, né? Esse tipo de pesquisa que a gente tem feito aqui também eu tenho buscado articular com a federação, então tem trazido um pouco, né, dessa visão um pouco mais acadêmica, conceitual daquilo que a gente tem desenvolvido. Mas eu concordo contigo que realmente é uma discussão ainda que ela vai render bastante trabalho para nós, né? De saber realmente como articular isso, né? E eu estou falando do surf, que é uma modalidade que já alcançou aí um nível de organização e popularização muito interessante, eu digo, das pessoas conhecerem, né, e talvez de acesso. Agora, se a gente falar de algumas modalidades aí que só conhece realmente quem consegue ter acesso lá onde a coisa acontece, né, então, durante essa pesquisa aí eu também entrevistei instrutores de windsurf, kitesurf, e eu comecei a pesquisa com uma ideia, puxa, mas eles estão sendo praticados em locais muito próximos, né? Inclusive aqui em Floripa tem a Lagoa da Conceição e a Praia da Joaquina já está ali do lado, então se tu olhar é mais ou menos o mesmo contexto. Mas a realidade desses profissionais é completamente diferente, foi uma coisa muito interessante, assim, em termos de como a modalidade se organizava, né, nesse contexto mais específico. Então, eu acho que estudos que trazem essa característica até mais etnográfica para entender um determinado local, uma determinada região, talvez seja importante, né? Ju? Então, é engraçado ver como que nesse tempo de pandemia as crianças querem fazer alguma coisa diferente. Elas não querem mais só ficar em casa, ficar lá sem fazer nada, jogando um joguinho no celular. Então, nas aulas online, as crianças se divertiam muito. Você falava, pega um cabo de vassoura. As crianças iam lá, pegavam, pula por cima, elas pulavam, fazia tudo o que pedia. Então, você vê que elas gostam realmente de fazer isso, porque é uma coisa diferente do cotidiano delas, principalmente agora no tempo de pandemia. Então, eu
Na minha opinião, eu acho que elas gostam muito. E aí a gente precisa perceber que nesse momento estava importando muito vegetalismo. Aventura o mais barato possível, essa estratégia para que as crianças... Juliana, a gente não está te escutando, amigão. Tá chiando Não está te bastante. ouvindo. A gente não está te ouvindo. A gente não conseguiu te ouvir, não, Juliano. Mas, que isso, a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre os trabalhos aí nessa mesa aí fantástica que a gente teve aí. Mas a gente está chegando no limite do tempo para vocês poderem estar aproveitando as outras atividades do Congresso. Tá? Então, parabenizar aí a Beatriz aí pela iniciativa aí de produção aí desse, vou chamar de brinquedo que você está construindo, esse brinquedo radical aí, esse bólido aí. Aí é que eu fui perceber quando você falou aí que ainda tem mais um cuidado a mais ainda que são para atender as pessoas com deficiência. O Fábio aí também para preparar taticamente esses atletas aí para essa prova de longa duração, que a parte tática e a estratégia é determinante. O cara está bem fisicamente, mas é a cabeça que vai depois possibilitar com que eles vão conseguir terminar e superar os desafios que a competição vai impor para eles durante a prova, né? Então, alimentar direitinho, se hidratar durante a prova, mesmo sem estar com sede, com tudo, a melhor estratégia vai ser que vai dar certo no final. Ao Vinícius aí, ó, Vinícius, ó, o skate também está caminhando aí, acho que pode ser também uma boa referência aí também para você poder se aproximar aí, porque alguns pontos comuns e alguma semelhança e outro esporte de prancha também está bem organizado, assim como o surf, o pessoal tentando trabalhar nessa iniciativa também de formar monitores e técnicos. E a Juliane aí, junto com o Juliano e o Gel aí, pô, pela iniciativa, né, para não manter a turma ativa aí durante a pandemia. Tá? Então foi uma satisfação conversar com todos aí, tá? E se vocês assinaram a lista de presença, muito bem, nosso contato aí também está disponível, qualquer coisa pode entrar em contato com a organização, tá? Então desejar a todos boa noite e aguardar vocês aí na próxima oficina, que está todo mundo convidado para a oficina, mesmo se você não se inscreveu na oficina de trilhos sustentáveis com a professora Priscila, todo mundo pode estar participando, porque está tendo bastante desistências, e todos aqueles links que todos os inscritos receberam durante daquele feedback, pode entrar nas oficinas, as oficinas estão recebendo aí, aceitando participantes, tá bom? Vou repassar o link aqui da lista de presença, e desejar a todos aí boa noite, e até a próxima aventura, se Deus quiser, presencial, em breve, no Paraná, aí, daqui 2 anos, iremos de skate, iremos de bike, aí, com certeza, tá, Juliano? Um abraço a todos, boa noite para todo mundo. Uma satisfação estar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos.